Olá, eu sou Pedro Henrique de Azevedo, oficineiro da Lei Paulo Gustavo no município de Campos dos Goytacazes. E hoje essa oficina é sobre orientações para o edital 07 de 2023. Existem várias oficinas na Lei Paulo Gustavo em Campos, cada um tem um tema específico. O que é o edital 07 de 2023? O edital 07 é o edital da Lei Paulo Gustavo, que trata da premiação a agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural de Campos dos Goytacazes. Então, ele é um edital diferente dos outros, porque ele é baseado numa premiação a grupos e coletivos culturais já atuantes e reconhecidos no município, que constituem patrimônio imaterial de Campos. É importante destacar que cada um dos editais da Lei Paulo Gustavo em Campos, números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eles tratam de diferentes manifestações culturais, englobam diferentes valores e diferentes procedimentos. Então, esta oficina visa tirar dúvidas e trazer uma linguagem mais coloquial sobre o edital 07 em específico. Quais são os valores e categorias do edital 07? Cada uma das categorias na Lei Paulo Gustavo tem um valor monetário específico que foi disponibilizado para cada tipo de projeto. No caso do edital 07, o montante total de dinheiro para a categoria foi de R$ 93.574,18. A divisão de valores por beneficiários nesse edital é a seguinte: só tem uma categoria, que é o Prêmio de Reconhecimento ao Patrimônio Imaterial Campista. Cada beneficiário, cada projeto que for contemplado nessa categoria, receberá R$ 5.198,57. Então, gente, tem um montante total que vai para o edital 07, que é de 93 mil. Mas cada proponente que for contemplado, cada agente cultural que conseguir fez o projeto e foi aprovado, ele vai receber um valor de R$ 5.198,57. São 18 vagas de prêmios, cada um recebendo esse valor de 5.198. Dessas 18 vagas no total, tem 12 vagas para ampla concorrência, 2 vagas para indígenas, que é o 10% do edital, preconizado pela lei, e 4 vagas para proponentes negros, que é 20%, de acordo com a lei novamente. Então, como vocês podem ver pelo edital, pelo slide ao lado, esse edital gera 18 vagas, 12 ampla concorrência, 2 para candidatos indígenas e 4 vagas para proponentes negros, pretos ou pardos. Cada um desses contemplados receberia R$ 5.198. Não existe diferença de valor se você é de ampla concorrência ou se você é cotista. Difere na categoria que você concorre. Quem pode se inscrever? Qualquer agente cultural com atuação prévia em cultura, residente no município de Campos dos Goytacazes e que seja maior de 18 anos. Então, tem 3 critérios aí importantes a serem observados. Primeiro, você tem que ser maior de idade, não pode ser menor. Segundo, o proponente tem que ser residente em Campos dos Goytacazes. Então, se você reside em uma cidade próxima, você já não pode concorrer como proponente. E você tem que ter uma atuação prévia em cultura. Inclusive, um dos critérios que é avaliado no edital é o portfólio. Vai ter uma oficina específica sobre o portfólio, mas você tem que comprovar que você já atua. Você não pode ser um neófito no campo cultural. Você tem que ter uma carreira e você tem que justificar, mostrar que você é um agente cultural atuante na área em que se propôs. No edital 07, a gente só pode ser ou pessoa física ou coletivo grupo sem CNPJ representado por pessoa física. Então, uma característica do edital 07 que você não pode concorrer como CNPJ de empresa. Seja com ou sem fins lucrativos, você não pode. Esse edital é voltado ou pessoa física ou coletivo grupo cultural sem CNPJ representado por pessoa física. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ,
será indicada uma pessoa física como um responsável legal para a assinatura do recibo de pagamentos e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no anexo 4. Vocês podem ver no slide ao meu lado. Quem não pode se inscrever? Essas categorias de quem não pode, isso é comum a vários editais da Lei Paulo Gustavo. Primeiro, não pode se inscrever quem tenha se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Então, se você participou da elaboração desse edital, você não pode concorrer. Segundo, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de servidor público da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, análise de proposta ou etapa de julgamento de recursos. Então, se você é casado, ou parente em linha reta, filho, irmão, de algum servidor público da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que é a fundação que trata das etapas desse edital, até do recebimento do dinheiro, posteriormente, todo o monitoramento, se você é próximo de parentesco, você não pode concorrer como proponente. Também não pode concorrer nesse edital agentes culturais que sejam membros do Poder Legislativo, deputados, senadores e vereadores, membros do Poder Judiciário, juízes, desembargadores e ministros, membros do Ministério Público, promotores, procuradores ou membros do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros, vocês também não podem concorrer a esse edital 07 da Lei Paulo Gustavo. Se é membro do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou ocupante de cargo na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, bem como seus cônjuges e seus parentes ascendentes e descendentes, colaterais ou afins em 1º grau, enquanto durarem seus mandatos, ou exercício funcional no Serviço Público Municipal até 1 ano após o término dos mesmos. O que quer dizer isso? Se você exercia um contrato na Fundação, jornalista Oswaldo Lima, ou no Fundo Municipal de Cultura, até mês passado, até 6 meses atrás, você não pode concorrer. Porque tem aí uma carência de 1 ano após o término do contrato. Então, nem servidores, nem quem tinham funcionalidades relacionadas ao edital. Também não podem concorrer, item 5, servidores públicos municipais. Ah, professor Pedro, eu sou servidor estadual, sou professora da SEDUC. Aí você pode concorrer. Sou técnico de educação do IFE ou da UENF, servidor público federal ou estadual, pode. Não pode é o servidor público municipal. O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura pode concorrer nesse edital para receber o fomento, exceto quando ele estiver contra o item 4.1. O que é o item 4.1? É ter participado da elaboração do edital, do julgamento de recursos, ser parente, cônjuge de servidor da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, atuante no edital, ser membro do Poder Legislativo, ser servidor público municipal, ser membro do Comitê Gestor ou ocupante de cargo na Fundação Cultural Oswaldo Lima, que se relaciona diretamente ao edital. Se você não tem nenhuma dessas características, mas é do Conselho de Cultura, aí você pode se inscrever. Mas se você infere em algum das características que impossibilitam a inscrição, aí você também não pode se inscrever. Tá? Isso é comum a vários editais da Lei Paulo Gustavo. Temos cotas e ações afirmativas no edital 07. Há cotas para pessoas negras, pretos e pardos indígenas. Vamos lembrar que logo no início, quando eu falei das categorias, só temos uma categoria, mas temos 18 vagas para prêmios, duas vagas de prêmios são direcionadas para indígenas, 4 para proponentes negros, pretos ou pardos. É claro que isso não quer dizer que apenas você se inscrevendo como indígena você já é classificado, mas é que você concorre numa vaga de cotista, por exemplo. Além disso, existe uma pontuação extra para proponentes que possuem no quadro societário totalmente constituído por identidade de gênero de mulher cis ou transgênero, proponente com deficiência, proponentes que pertencem aos seguintes grupos de povos e comunidades tradicionais: quilombolas, remanescentes de quilombo, assentamentos de reforma agrária, acampamentos de sem terra ou sem teto,
ciganos, ribeirinhos, pescadores artesanais, marisqueiras, povos de terreiro, ciganos, indígenas, ou sejam negros, pretos e pardos. Né? Então, se no seu coletivo cultural tem, né, pessoas que se enquadrem nessa categoria, você pode advogar por um ponto extra, né, que a gente vai falar na pontuação quando tiver análises pareceristas. Porém, atenção, as cotas e ações afirmativas devem ser acompanhadas de autodeclaração e devem ser comprovadas. Né? O proponente que optar em receber a pontuação diferenciada estabelecida no item 5.9 deverá anexar autodeclarações em conformidade com o anexo 7. Se você não anexa a autodeclaração, não adianta você ser negro ou indígena que você não vai conseguir concorrer. É um problema do documento. Fique atento a inserir o documento no formulário de inscrição. E a partir do momento que você autodeclara, você pode estar sujeito a procedimentos complementares, como a submissão de uma carta consubstanciada e outras estratégias de averiguação da veracidade. Por quê? Infelizmente, né, às vezes as pessoas se inscrevem em cotas e é uma inscrição fraudulenta. Né? Então, o governo e a fundação que representa, né, o ente federativo, ele se resguarda, né, contra fraudes. Né? A informação inverídica é um crime em qualquer situação, né, mas especialmente no edital governamental é muito problemático. Também a autodeclaração de pessoa com deficiência deve vir acompanhada da carteira do Detran, diferenciada, né? Ou acompanhada de laudo atestado médico, elaborado por profissional de saúde de nível superior, contendo sua identificação, número de inscrição no Conselho Regional de Fiscalização da Profissão correspondente e assinatura. Né? Então, se você se autodeclara pessoa com deficiência, né? BCD, ou a carteirinha do Detran, ou um laudo nesses moldes. Tá? Então, como se inscrever no edital 07? Primeiro passo é se cadastrar no Mapa Cultural Campista, que tem o link aqui ao meu lado, mapasculturais.campus.rj.gov.br. Tem ali oportunidades, vários editais da Lei Paulo Gustavo, inclusive o edital 07, né, que você pode se inscrever. O primeiro passo é esse cadastro. E aí temos os documentos necessários para inscrição no edital 07. Primeiro, formulário de inscrição, anexo 1, que deverá ser preenchido diretamente no Mapa Cultural Campista. Currículo ou portfólio do proponente. Então aí na parte do portfólio tem a oficina de portfólio cultural, né, que você pode assistir, que auxilia na produção do seu portfólio, né, que isso conta ponto também, é obrigatório e vai influenciar na pontuação do seu projeto. Documentos pessoais do proponente, CPF e RG. Comprovante de residência por meio da apresentação de contas relativas à sua residência em nome do proponente ou em nome de cônjuge, parente, companheiro, adjuntado à declaração assinada pelo titular da conta e pelo proponente que afirme a residência no mesmo local. Né? Tem a famosa declaração de residência, né, se você não tiver uma conta em seu nome. Repare que esse edital, ele trata especialmente de pessoas físicas. Né? É um edital que não tem a possibilidade de inscrição de pessoas jurídicas. Os coletivos e grupos que podem ser inscritos representados por pessoas físicas são coletivos e grupos sem CNPJ. Mesmo que seja uma associação sem fins lucrativos, mas não pode ter CNPJ. Outros documentos necessários para a inscrição. Declaração de representação ao grupo coletivo, né? Se você for uma pessoa física representando um grupo coletivo, se você for pessoa física somente, não precisa. Declarações relacionadas aos itens 5, cotas e ações afirmativas, que foi o que eu falei anteriormente. Para você concorrer como cotista, você tem que anexar essa declaração de cotas e ações afirmativas. E outros documentos que o proponente julgar necessário, né, para auxiliar na avaliação do mérito de sua trajetória. A gente vai tratar de grupos que são patrimônio material da cultura campista, você pode anexar documentos que reforcem o seu argumento e a sua pontuação. Né? Uma ata de fundação de uma sociedade musical, ou a resolução em que ela foi reconhecida patrimônio cultural campista, né? Isso você pode ir anexando, que é o critério G, né? Que é outros documentos que o proponente julgar necessário, que avalia na avaliação de mérito. O que é avaliação de mérito? Né? A gente tem 3 etapas no edital. A primeira etapa é a habilitação preliminar, que é a conferência dos dados e arquivos solicitados no momento da inscrição no edital. Essa é uma fase estritamente burocrática, pessoal. Então você tem que ver lá todos os documentos que vão de A a G, porque na falta desses documentos, às vezes você não passa nem da primeira habilitação preliminar. Você nem vai ser julgado pela banca. Né?
a comissão de seleção, que é a etapa 2, que é a avaliação e seleção da trajetória cultural a ser realizada pela comissão de seleção. A etapa 3, é caso você seja classificado nas 2 primeiras etapas, é uma análise de documentos de habilitação do agente cultural descritos no tópico 10. Né? Então, essa oficina aqui é para ajudar vocês a ler no edital, vocês podem ir lá no edital também, que os auxiliam nessas várias etapas, especialmente na documentação, tem muitos modelos dispostos no edital. O edital 7 ele possui algumas especificidades, pessoal. Por se tratar de uma premiação para agentes culturais de contribuição relevante para a arte, história e cultura campista, ele envolve uma etapa de premiação. A avaliação e seleção das candidaturas será realizada por equipe técnica especializada em assuntos culturais, contratada pela administração pública para emitir pareceres técnicos que subsidiarão as decisões do comitê gestor do Fundo Municipal de Cultura. Né? Então, o proponente, né, e o patrimônio material a que ele advoga, a equipe técnica vai analisar e ele vai ser premiado. Isso é uma coisa diferente do edital 07. Né? A forma como o projeto é apresentado e a pontuação. Porque nesse edital, a reconhecida atuação em valorização ou resgate de manifestação de patrimônio cultural imaterial campista é o grande elemento. 60 pontos de 100 é o critério A. Né? Então essa relação com os patrimônios imateriais, que a gente vai falar mais à frente, é importantíssima para a pontuação. Mais da metade da pontuação está relacionada ao critério A, no edital 07. Em outros editais, não, tem vários critérios iguais, né, de igual pontuação. Mas nesse, o critério A, que é a atuação em valorização ou resgate de manifestação do patrimônio cultural e material campista. Que a gente vai ver que tem vários patrimônios materiais relacionados à dança, à literatura, à história gráfica de campos, às sociedades musicais, a grupos de teatro. Né? Então, tem várias linguagens artísticas que você pode direcionar o seu projeto no edital 07. Critério B. Integração e inovação do agente cultural com outras esferas do conhecimento da vida social, ou seja, integração com a cultura, entre cultura e educação, cultura e saúde, 10 pontos. Critério C, contribuição à população em situação de vulnerabilidade social, tais como os idosos, crianças e pessoas negras. Então lembra ali da questão da cota? Você pode escrever em cota, mas também tem vários pontos no edital que quando você trata com populações de minorias étnicas ou de vulnerabilidade social, você pode gerar um ponto a mais também. Critério D. Contribuição do agente cultural às comunidades em que atua, tais como realizações de ações dentro da comunidade, contratação de profissionais da comunidade. Gera 10 pontos. Né? O item de integração cultural, se a sua equipe e seu projeto está atuando dentro da comunidade a que ele se propõe. Né? E o critério E, lembrando aí do portfólio, da importância, né? Tem 10 pontos na análise, que é trajetória artística e cultural na área da cultura com base no currículo e comprovações enviadas juntamente com a candidatura. Então, o portfólio e o currículo, ele insere diretamente na pontuação do critério E, gerando 100 pontos de pontuação. Além desses pontos, nós temos os pontos extras para proponentes pessoas físicas. Né? Se o proponente for mulher cis ou transgênero, né? 0 ou 5. G, proponente com deficiência, né? Mas tem que comprovar a deficiência, lembra da carteirinha do Detran ou do laudo que comprove. Proponente que seja negro, preto e pardo indígena e ou proponente que pertença a um dos grupos de comunidades tradicionais, quilombola, remanescente de quilombo, assentamento de reforma agrária, acampamento sem terra ou sem teto, ciganos, ribeirinhos, pescadores artesanais, marisqueiras, povos de terreiros, ciganos indígenas, como está disposto no nosso slide. Isso gera pontuação extra. Então, se você empatou, né, vamos dizer que a proponente seja uma mulher cis ou uma mulher transgênero. Isso aí já você pode advogar por um ponto extra, pode ser o desempate que faça o seu projeto ser contemplado. Né? Então, é importante ter atenção ao ponto extra. O ponto extra tem regras. Né? Além da pontuação acima, o proponente pode receber bônus de pontuação, ou seja, uma pontuação extra, em razão dos artigos 13 e 14. Para isso, ele tem que obrigatoriamente anexar declarações de cota e ações afirmativas. Então, lembrem que o documento de cota e ação afirmativa é importantíssimo para reconhecer você dentro de determinado grupo étnico. Tá? São questões burocráticas que às vezes os proponentes não se ligam e perdem a chance de ganhar pontos extras. Né?
O edital 07 é um dos poucos que só aceita pessoas físicas ou coletivo grupo sem CNPJ representado por pessoa física. A premiação é destinada aos agentes culturais, pessoas físicas individuais ou grupos coletivos representados por pessoas físicas. Então, mais uma vez, não pode ter CNPJ. E essas pessoas que tenham relevante atuação no patrimônio cultural imaterial campista, né? O coletivo também que majoritariamente tiver pessoas dentro daquelas questões dos pontos extras, você pode advogar pela pontuação, né? Quais são as manifestações do patrimônio material campista? A lista é extensa, né? Tá aqui no slide, eu vou falar um a um, e aí vocês vão ver que tem várias linguagens dispostas. Temos o jongo, a manastica do caboio, né? Que é uma dança típica da região da Baixada Campista, uma das poucas manifestações de tradição oral que é típica da região de Campos, né? Não tem, acho que acredito, em outras regiões do país. A cavalhada, bois pintadinhos, a lenda do Rural da Lapa, né? Então você vê que o patrimônio material gera também lendas, né? Quadrilha de roça, que é uma dança, né? Folia de Reis, que é uma festividade. O samba de terreiro, o doce chuvisco, a confecção de tapetes de sal na festa de Corpus Christi na Praça do Santíssimo Salvador, a obra fonográfica do compositor campista Wilson Batista, né? Que tem uma história famosa, que ele tinha várias brigas com Noel Rosa. Todo acervo impresso do jornal Monitor Campista, que vai de 1834 a 15 de novembro de 2009. O prélio entre Goitacás e Americano, o Goitacano, evento que completou um centenário em 2014. O exemplar da árvore Baobá, a Adansônia digitata, situado na Avenida José Alves de Azevedo, Beira Canal, Campos, Macaé, altura do número 901, né? O Baobá, uma árvore de origem africana muito marcante das manifestações afro-brasileiras. O Café Literário Antônio Roberto Fernandes, Jogos Florais de Campos do Goitacazes, a Academia Campista de Letras, a Academia Pedralva Letras e Artes, a Academia de Ritmos Mocidade Louca, a Associação Regional de Teatro Amador, a RTA, a Associação de Imprensa Campista, AIC, o Centro de Cultura Musical de Campos, o Clube do Choro e Companhia, Corporação Musical Lira Guarani, Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Esperança, o Grupo Boa Noite Amor, o Jongo de Noinha, as lojas maçônicas Dignidade e Justiça, Fraternidade Campista, Progresso, Atalaia do Sul, Francisco de Assis, José do Patrocínio, o Núcleo de Arte e Cultura de Campos, o Orfeão de Santa Cecília, Centro de Cultura de Campos, a Sociedade Musical Lira de Apolo, a Sociedade Musical Nossa Senhora da Penha, Sociedade Musical Euterpe Sebastianense, Sociedade Musical Lira São José, Sociedade Musical Lira Conspiradora, Sociedade Musical Nossa Senhora das Dores e a Sociedade Musical Operários Campistas, além da Sociedade Musical Lira Santa Amaro. O Grupo de Teatro Sacro Dom Carlos Alberto Navarro, fundado em 1982 para encenações religiosas, promovendo a evangelização através do nobre exercício das artes. O Grupo de Folia de Reis Estrela Guia, situado na rua Cícero Ferreira, no Parque São José, em Guarulhos, produtor da tradicional Folia de Reis. O Bar ao Gato Preto, situado na rua 21 de Abril, no Centro Histórico, em virtude de seu valor histórico e cultural para o município, espaço de encontro da boemia campista nos últimos 90 anos. O Circuito Religioso Caminho de Santa Amaro, o Laço Campista, a Capoeira, o Samba da Praça do Liceu e a Livraria ao Livro Verde, né, que é a livraria mais antiga do Brasil, ainda atuante. Né? Então, existem vários patrimônios e materiais campistas que você pode direcionar o seu projeto na temática e quanto à sua equipe. Né? Então, ao observar essa tabela, que ela é muito importante para você propor dentro do edital 07. Existem outros editais que não tratam de patrimônio e material campista, mas às vezes até quando em outros editais isso gera uma pontuação, né? Isso pode ser avalizado. Então as vagas, eu coloquei novamente no slide aqui a tabela, né? Que o prêmio de reconhecimento material é um recurso de R$ 5.198,57. E aí tem essas divisões de 4 vagas para os negros, 2 para indígenas, 12 de ampla concorrência. São 18 vagas, tá? É claro que se não preenchermos, né, isso é normal, as vagas de cotista elas migram para ampla concorrência. Isso é um procedimento comum, né? Mas nós torcemos para que todas sejam preenchidas. Essa oficina ela trata das especificidades do edital 07, né, que gera premiação de agentes culturais de atuação relevante.
em Campos, né? Tem outros editais e uma oficina também que é muito importante, a oficina é sobre outros editais, mas a oficina que interliga vários é sobre portfólio cultural, né? Que vocês podem assistir. Demais documentos e etapas do edital vão contar com oficinas específicas sobre cada um dos temas que nós falamos aqui, né? Mas essa oficina nós esperamos que ela tenha tirado as dúvidas sobre a maior parte, né, do que é específico do edital 07, tá? Que gera premiação. Muita atenção no seu formulário de inscrição, né? Quanto especialmente a o portfólio que você vai montar, no design do portfólio, que isso pode gerar uma pontuação extra. Como você vai amarrar o seu projeto para vinculação com patrimônio cultural imaterial, porque isso é o principal critério de pontuação, né? Então é importante você ficar atento a esse ponto. E caso você vá concorrer, né, sendo representante de grupo coletivo e utilizando cotas ou ações afirmativas, a declaração de representação, se você não é pessoa física, mas pessoa física representando o coletivo, e qualquer declaração relacionada a cotas e ações afirmativas, tá? Para você não ter uma falha burocrática e perder uma pontuação extra que você teoricamente teria direito, mas não soube comprovar no processo de inscrição, tá? A parte da documentação é importantíssima, tá? O design, né, de como você apresenta o seu projeto e, voltando no slide, né, do A ao G, né, se você quiser utilizar outros documentos que comprovem, né, isso não é obrigatório, mas outros documentos que comprovem a importância do patrimônio cultural, tudo isso soma, né, na avaliação do seu projeto. Clareza, objetividade, né, design e apresentação estética e inserção comunitária, observância aos pontos extras, né, os grupos culturais e folclóricos, como eles se integram na comunidade. Vou falar numa linguagem mais vulgar, saiba vender o seu peixe, né, que isso tudo vai ser avalizado pela banca na pontuação do seu projeto, junto com os pontos extras, tá? Espero que eu tenha tirado a maior parte das dúvidas sobre o edital 07. O slide também está para ajudar nessa explicação e o próprio edital, ele é bem claro, né, um edital menor de 36 páginas, em torno de 30 páginas, que tem também os documentos a serem anexados e essas tabelas que estão no slide também estão presentes no edital. Boa sorte na inscrição e em todo o percurso dentro da Lei Paulo Gustavo, no município de Campos dos Goytacazes.